Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí a nossa, basicamente, penúltima aula, né? Estamos aí indo à reta final. Lembrando a vocês que nós temos a nossa prova marcada para o dia 3/6. Dia 3/6, né? Às 10h50. Né? Lembrando que a prova vão ser 10 questões, múltipla escolha, as questões bastante simples, tá? Não tem nada de muito complexo, apenas para avaliar o conteúdo daquilo que foi visto no nosso curso, não tem nenhuma pegadinha, nada disso, não é o nosso objetivo, já temos tantos problemas, né? Não vamos inventar mais um, ok? Vamos, então lembramos aqui a data da nossa prova, lembrando, gente, que a prova vai ser feita pelo sistema, como vocês já fizeram outras provas. E com isso, a gente tem uma limitação que é um pouco complicado. A prova começa e termina com o sistema. Então, o que acaba acontecendo é uma situação em que tem que chegar na hora para poder ter mais tempo e quando der 12h30, vai fechar. A prova é uma prova curta, não é uma prova longa, então eu acho que vai dar muito tempo e vai sobrar. Terminando, você enviou, você já recebe a nota. Isso é na terça-feira. Na sexta-feira, a gente tem uma aula para discutir, debater um pouquinho aí sobre as questões ligadas aí à nossa prova, tá bom? Vamos continuar então com a nossa matéria, pessoal. Na aula passada, a gente começou a falar sobre essa ideia da globalização, né? Vimos um primeiro movimento, falamos do comércio, né? Falamos um pouquinho da Organização Mundial do Comércio, vimos os seus princípios, os seus objetivos, vimos que o principal objetivo é ampliar o comércio para comércio livre, entre as nações, né? A ideia é a ampliação do comércio livre ali entre os países, e isso é algo muito importante. Para ampliar o comércio livre, seria fundamental que a gente tivesse a diminuição das barreiras, né, que acabam impedindo a entrada de produtos no país. Nós vimos que essas barreiras, elas basicamente se classificam em 4 tipos, né? Em 4 tipos. O primeiro tipo é a barreira tarifária. A barreira tarifária é um tipo de tributo, normalmente um imposto de importação. Esse tributo, ele, na verdade, vai buscar encarecer o importado para evitar que as pessoas comprem. Do outro lado, a gente tem o subsídio. Nós vimos que o subsídio é um imposto meio que ao contrário, né? E ele visa baratear o produto, tornando mais barato o produto nacional. Então, o subsídio, ele é, na verdade, uma forma que o governo tem de buscar baratear o produto nacional. E aí, ele ficando mais barato, as pessoas evitam de comprar o importado, que ficaria, por óbvio, mais caro. A gente tem as barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias, a gente viu que elas também podem ser divididas em 4. A gente tem a barreira fitossanitária, que é aquela que impede a entrada do produto que vai causar problemas à saúde da população. A gente viu vários exemplos, né? Carne contaminada com febre aftosa, carne contaminada com mal da vaca louca, o leite das vacas que foram expostos à radiação em Chernobyl. Nós temos as barreiras de caráter ecológico. As barreiras de caráter ecológico são aquelas que proíbem a entrada dos produtos que, para serem feitos, destroem o meio ambiente, ou seja, se utilizam de dumping ecológico, que a gente tinha aprendido lá atrás. Nós temos as barreiras de caráter humanitário, que são aquelas barreiras que proíbem a entrada de produtos que, para serem feitos na sua cadeia de produção, tem o uso do trabalho escravo, tem o uso do trabalho
semi-escravos, do trabalho infantil, para evitar o dumping social, que a gente viu isso. Subsídios têm algum tipo de ligação aos blocos econômicos. Davi, a gente fala disso daqui a um minuto, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a gente for falar de União Europeia, deixa eu só terminar aqui, porque senão não vou terminar as barreiras. E tem a barreira técnica. A barreira técnica a gente viu, né, pessoal? É aquela barreira que vai impor determinadas características técnicas para o produto. Tá? Essas características técnicas podem ser o tipo de tomada, o padrão de TV digital, regras de higiene e coisas assim, tá? E por último, para poder responder o Davi, por último, a gente tem as cotas de importação. As cotas de importação são limitações quantitativas. Pode importar 100 unidades, pode importar 50 toneladas, pode importar 20 mil litros. Eu tenho uma quantidade e daquilo não pode passar. Basicamente, foi aí que a gente parou a aula passada, respondendo o Davi e já adiantando um pouco o que a gente vai ver lá na frente. Pessoal, olha só. Quando a gente fala de subsídio, normalmente a gente lembra dos Estados Unidos e a gente lembra também da União Europeia. Falar um pouco da União Europeia, Estados Unidos é diferente porque não é um bloco econômico, é um país. Mas na União Europeia, o que vai acontecer? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma destruição clara da Europa, uma destruição gigantesca dos países da Europa por causa da guerra. Alguns historiadores chamam muito tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra como guerras civis europeias, principalmente a Primeira Guerra, tá? Porque a Europa é o centro, é o teatro de operações da guerra. A Europa, no final da Segunda Guerra, estava absolutamente destruída. Ela foi destruída na Primeira, reconstruída, destruída de novo. E aí os caras chegaram à seguinte conclusão: a gente tem que parar de se matar. Para parar de se matar, a gente tem que se unir. A partir daí, eles se reúnem e fazem o Tratado de Roma, que é o marco inicial da União Europeia. Dentro do Tratado de Roma, a gente tem um dos primeiros planos, tá, da União Europeia, que existe até hoje, que é o PAC. PAC não é política de aceleramento aceleração do crescimento, não, tá, gente? Aceleração do crescimento, que foi aí o nome dado pelo presidente Lula, pela Dilma também, pela presidente Dilma também, do planejamento deles, tá? Não é nada disso. PAC, na verdade, aqui tem um outro significado. PAC é Política Agrícola Comum. Política Agrícola Comum. Porque uma das primeiras questões que eles tinham que abordar era a seguinte: não podemos mais passar fome, porque eles passaram fome durante a guerra, a primeira e a segunda. Então, precisamos ter uma política de segurança alimentar. Pessoal, vocês não são estudantes de relações internacionais? Quem estuda mais isso são os alunos de relações internacionais, mas a questão da segurança nacional, ela é muito importante. E um dos elementos da segurança nacional é a segurança alimentar, porque você não pode passar fome. Se você não tem a capacidade de produzir alimentos, você provavelmente pode ter problemas graves, tá? Você pode ter problemas graves. Imagina que, vou dar um exemplo aqui bem estrombólico, tá? Mas só para a gente poder compreender. Imagina um caso de guerra, os Estados Unidos resolvem invadir a Coreia do Norte e toda aquela bacia ali que banha aqueles países asiáticos fica, de certa forma, impedida de fazer um comércio maior, principalmente o Japão. A gente sabe que o Japão é um conjunto de ilhas. E aí você tem uma situação muito difícil, por exemplo, para comprar comida. E aí as pessoas vão passar fome. Então você tem que ter todo um planejamento para produção, armazenamento de comida. Isso é absolutamente fundamental na segurança. E a Europa tinha um histórico de fome por causa das guerras. Então, um dos primeiros elementos que eles fizeram foi o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Não, aí. Fui falar disso, falei bobagem. Perdão, gente, que é a política alimentar comum, ok? Que é um programa de produção de alimentos para a Europa,
para evitar a fome. Dentro dessa política agrícola comum, você tem uma série de ajudas aos produtores agrícolas. No início, porque a agricultura e a economia estavam destruídas e eu precisava ajudá-los para eles produzirem comida para a gente não passar fome. Hoje, é claro que isso não é uma realidade, a gente não tem uma realidade de guerra na Europa, ainda bem, a guerra é sempre o pior que pode acontecer à humanidade. Então, nós não temos essa realidade, tá? Mas existe uma competição internacional. Os produtos, por exemplo, brasileiros, agrícolas, ou produtos brasileiros intensivos em recursos naturais, são muito competitivos no mercado internacional. Então, a Europa utiliza uma série de subsídios para manter os seus produtos competitivos dentro da Europa. Para quê? Para evitar que você desorganize a produção de alimentos, para evitar que as pessoas deixem de produzir alimentos, saiam das cidades, saiam do campo, perdão, e vão para as cidades. A gente sabe aqui no Brasil, né, que essa questão do êxodo rural é muito complicada, isso pode sobrecarregar as cidades, gerar aglomerados que têm uma qualidade de vida ruim, como a gente tem no Brasil, por exemplo, as favelas, né? E isso é sempre algo muito complicado. Então, eu não quero êxodo rural, eu não quero desestruturar a produção agrícola, eu não quero depender de outros países para comprar comida. Então, eu ajudo os meus agricultores. Ok? Isso acontece também nos Estados Unidos, tá? Porque, é claro, o produto brasileiro é competitivo não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, você tem muito digamos, auxílio aos agricultores na Europa, nos Estados Unidos, no Japão também e tal, para baratear o produto e fazer com que ele seja mais competitivo. É importante notar, pessoal, que isso nos leva a um questionamento, né? Porque a Europa e Estados Unidos, por exemplo, pressionam o Brasil para que a gente abra o nosso mercado para eles e a gente vai comprar deles produtos eletrônicos, TVs, monitores, computadores, celulares, sei lá, e assim sucessivamente. Só que eles não abrem o mercado deles para a gente, né? Ou seja, quando a gente fala de produtos aí intensivos em recursos naturais, produtos agrícolas, por exemplo, eles praticam uma proteção muito grande. E bom, pelo menos era, agora já não sei exatamente como é que está a política externa brasileira, né? Porque houve uma mudança aí, mas o questionamento, né, da política externa brasileira sempre foi muito esse. Olha só, tá bom, eu vou abrir meu mercado para vocês, mas vocês não vão abrir o mercado para mim? Então eu não abro. Tem que ser uma via de mão única, né? Não pode ser igual aquele namoro que a gente tem, né, que você faz tudo lá pelo seu namorado ou pela sua namorada e ela não faz nada, ou ele não faz nada para você. Tem que ser uma via de mão dupla. Senão, não dá, é melhor separar. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, isso seja algo que a gente precisa. Essa é uma situação, né, Daniel? Quer dizer, eu não sei essa questão da relação, né, do Brasil hoje com esses países e tal, com a União Europeia. A gente sabe que foi feito um acordo. Na verdade, o Bolsonaro assinou o acordo ali para aproximar o comércio do Brasil com a União Europeia, um acordo que já vinha sendo construído, se não me engano, desde o Fernando Henrique, né? Mas ele assinou, mas a gente sabe que isso provavelmente não vai avançar, até porque, por exemplo, a França já falou, olha só, não quero por quê? E aí vamos lá, tem o discurso e tem a verdade por trás do discurso. O discurso olha só, o Brasil está usando uma quantidade gigantesca de agrotóxicos, muitos agrotóxicos proibidos no resto do mundo, nos últimos meses foram liberados no Brasil, tá? E isso é algo ruim. O Brasil utiliza uma mão de obra, às vezes, escrava para a produção de alimentos e, além disso, o Brasil tem uma política irresponsável com relação à questão do aquecimento global. Então, enquanto o Brasil não resolver esses problemas, eu não assino esse tratado.
E aí a França e outros países da Europa disseram que não vão aceitar esse tratado, criticando a posição brasileira, principalmente as mudanças que aconteceram nos últimos meses, no último ano e pouco aí do Brasil. É claro que isso é um pouco verdade, mas por trás disso tem a verdade que não se conta, né? A verdade que se cala, que é a questão de que o Brasil é muito mais tem uma produção muito mais eficiente agrícola do que eles. Então a gente dominaria o mercado. Então eu não abro porque eu vou perder mesmo o mercado. É claro que os outros pontos são verdadeiros. Eu não posso proibir o uso de um agrotóxico no meu país porque ele dá câncer, e eu vou importar um produto que é feito com esse agrotóxico que eu proibi porque dá câncer. Ah, mas as pessoas do Brasil vão morrer de câncer. Os europeus não estão preocupados com isso. Quem deveria estar preocupado com isso é o governo brasileiro e não está. Então, eles não vão importar, isso é verdade. O Brasil ameaça, na verdade, abandonar o Acordo de Paris. O Brasil tem tido uma política de devastação da Amazônia, que tem sido muito criticada internacionalmente. Né? O Brasil tem aí uma série de problemas com relação ao trabalho na agricultura. Isso tudo é verdade. Não estou aqui para tapar o sol com a peneira, não é isso. Porém, existe a questão do subsídio e do auxílio aos agricultores europeus que estão. Isso também é algo que precisa ser levado em consideração. É só isso? Não, as outras coisas também pesam. Mas são só as outras coisas? Não, isso também é importante. Tá? E os Estados Unidos, na verdade, nem sinalizou em abrir nada, e não está nem aí. Né? Na verdade, a política dos Estados Unidos é muito American First, né? Os Estados Unidos primeiro. Tanto é que fez toda aquela coisa lá com a China e tal, aquela coisa toda, e aí o Brasil embarcou lá no negócio de criticar a China, e no final das contas os Estados Unidos fechou um acordo com a China para vender soja, e a China parou de comprar a nossa e está comprando a dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, ou seja, por mais que a gente possa criticar o Trump, e ele pode ser criticado em várias coisas, né, a ideia é Estados Unidos primeiro. Estranho que os governos brasileiros não pensam às vezes assim. Mas, voltando à nossa matéria. Então, a gente viu todas essas formas. Continuando, pessoal, essa ideia de globalização, a gente precisa retomar a ideia de que o termo globalização é um termo muito complicado para nós. Porque quando a gente fala em termos técnicos, a gente fala em termos que, na verdade, quando ditos, todos aqueles que dominam aquela técnica entendem, ou deveriam entender. Tá? Vou dar exemplos muito simples aqui do nosso mundo do direito. Quando você fala de um crime culposo e de um crime doloso, tá? Eu falo de um homicídio culposo, ou seja, aquele homicídio foi realizado, a pessoa nem tinha intenção de efetivamente matar, mas acabou que outra pessoa morreu. Ou quando eu falo de um homicídio doloso, eu tinha efetiva intenção de matar aquela pessoa e ela morreu. Quando a gente fala de um homicídio culposo e de um homicídio doloso, a primeira coisa que precisa passar na cabeça de todo mundo é que a gente sabe o que é dolo e culpa. Porque senão danou-se, né? Se cada um achar que as palavras têm o significado que eu desejo, isso é um problema grave. Para quem tem acompanhado aí, né, eu dei a dica lá no início, né, para quem tem acompanhado aí o professor Lênin Streck nas suas colunas aí, ele tem até um podcast agora. Quem tem acompanhado aí o professor Lênin Streck, ele tem falado muito sobre isso, né, a questão de que a gente não pode, no mundo jurídico, a gente não pode querer dar às palavras o significado que a gente acha, né? E ele sempre cita lá um personagem do Alice no País das Maravilhas que falava qualquer coisa e depois ele dizia, não, mas para mim essa palavra significa isso. Então, ele falava qualquer coisa, falava qualquer bobagem e depois ele dizia que não. O que ele quis dizer foi outra coisa, porque as palavras para ele tinham outro significado. Isso não faz sentido nenhum, né? Em última análise, as palavras têm que ter um significado para todos, o mesmo significado para todos. Assim é o termo técnico, tá? Recomendo sempre fortemente acompanhar aí o professor Lênin Streck, como ele mesmo fala, no início pode ser difícil ler ali, porque ele realmente escreve num nível muito alto, mas depois, nos
3 ou 4 textos, você já se acostumou. Então, vamos acompanhar aí, que é interessante, né, no site lá do Conjur, tá? E ele tem agora um podcast também. Mas, de qualquer forma, pessoal, a questão é, o termo técnico, ele é importante por causa disso. Quando eu falo homicídio culposo, todo mundo entende. Quando eu falo homicídio doloso, todo mundo entende. É claro que a gente poderia citar vários outros termos técnicos aqui. Quando eu falo, já expliquei isso para vocês, quando eu falo imposto, eu estou falando de uma coisa. Quando eu falo taxa, eu estou falando de outra. Quando eu falo que a obrigação que eu tenho uma responsabilidade objetiva, eu estou falando de uma coisa. Responsabilidade subjetiva, eu estou falando de outra. Ok? Quando eu estou falando de uma decisão erga omnes, eu estou falando de alguma coisa. Quando eu estou falando de uma decisão ut single, eu estou falando de outra coisa. E assim sucessivamente. Eu poderia ficar aqui citando inúmeros termos técnicos do direito. A maioria vocês não ouviram falar ainda, por óbvio, no primeiro período, e a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas o que é importante? Que eu entenda o termo técnico e que isso garanta a comunicação de todos. A globalização é um termo que é muito complicado, porque quando a gente fala globalização, eu falo assim, globalização. Tem gente que pensa assim, no supermercado tem, ou tinha, né, porque agora o câmbio está muito alto, tem um monte de produtos importados. Então a gente tem esse comércio no mundo todo que se intensificou, isso é globalização. O outro vai pensar assim, o último estudo que saiu sobre, sei lá, está na moda, sobre cloroquina, o último estudo que saiu lá na Universidade de Paris, não, o último estudo que saiu foi na Universidade de Nova York, né? O último estudo que saiu na Universidade de Nova York. Então, eles publicam um estudo lá no site deles, você baixa. E isso poderia ser para cloroquina, que está na moda aí o debate. Spoiler para quem não leu o trabalho da Universidade de Nova York, a cloroquina não adianta, tá? Desculpa aí o spoiler, mas vamos lá. Baixem para ler, quem lê bem em inglês, tá lá, não é tão complicado de ler. Outro ponto importante é que você pode baixar, então, os estudos, sei lá, da Universidade de Paris, da Universidade de Tóquio, da Universidade de Cambridge, de Oxford, de Harvard, tá tudo lá. Você pega e baixa. Então, você vai fazer o seu doutorado e você quer escrever sobre um determinado assunto, você vai lá e baixa. Né? Eu, por exemplo, no meu doutorado, estou querendo falar sobre algumas questões de crimes corporativos, tá? Se a empresa comete ou não comete crime, questões éticas aí de crimes corporativos, tá? Estou entrando um pouco nessa maluquice de falar de direito penal que eu nem entendo tanto, mas vamos lá. E aí o que acaba acontecendo, pessoal, é que eu posso baixar os arquivos que falam sobre ética, que falam de qualquer universidade do mundo. Você tem a possibilidade de ter o quê? A informação fluindo muito rápido. E muitas pessoas vão falar, isso é globalização. Lança um filme, lança um livro, lança um seriado, lança um documentário, em qualquer lugar do mundo, logo depois você tem acesso. Às vezes, esses lançamentos desses blockbusters, tipo Vingadores, né, Vingadores Ultimato e tal, acontece no mundo todo. Acontece no mundo todo. Exoneração e demissão de quem? Desculpa, gente, eu estava aqui me empolgando com o que eu estava falando. Desculpa, Davi. Exoneração e demissão, exato. Lembrei. A diferença de exoneração e demissão. Né? Porque as pessoas, na verdade, não sabem. Já contei isso para vocês, eu acho. Né? Eu tentei explicar para uma repórter que a demissão normalmente é uma punição ao servidor público e a exoneração ele é afastado de um cargo em que ele estava. Né? Se você tem um cargo em confiança e você é exonerado, você sai do cargo que você estava e sai do serviço público. Se você é concursado, você está ali no seu trabalho, você é colocado num outro trabalho. Então, imagina, você é médico concursado do Ministério da Saúde, aí você é colocado como ministro da Saúde. Quando você é exonerado de ministro da Saúde, você volta para o seu cargo de médico, que você passou no seu concurso e continua trabalhando, sem problema nenhum. A demissão é uma punição, né? Então, na verdade, é um pouco isso. As pessoas não entendem a diferença do termo técnico. Agora, Hernani, não entendi. Vergonha é o vídeo. Qual vídeo? Algum vídeo meu vazou na internet? Eu passei alguma vergonha? Da cloroquina. Fiquei preocupado, Hernani. Achei que era um vídeo meu que tinha vazado, né? Porque tá vazando um monte de coisa aí, né? Sei lá, vai que vaza um vídeo meu, né?
Não tenho nenhum vídeo comprometedor, tá? Se alguém falar é mentira, não tenho. Isso não existe, ok? Não tenho. Então, não é vídeo meu, tá? Ah, o vídeo da cloroquina, ok. Bom, tem vários vídeos aí sobre cloroquina, né? Mas eu, como professor universitário e homem da ciência, gosto sempre de pensar em mim como uma pessoa da ciência, eu não dou muita atenção para quem não é cientista na área. E os 7 ou 8 últimos trabalhos sobre cloroquina falaram que, infelizmente, não funciona. Eu gostaria muito que funcionasse, que fosse ali a bala de prata que resolvesse todos os problemas. Mas parece que dá mais problema do que solução. Mas deixa eu parar de falar isso, que isso não é o objeto da nossa aula. Vocês têm aí todo esse material à disposição de vocês. Por isso que eu falo, gente, eu fico muito preocupado, não só com relação a essa questão da cloroquina, mas no nosso dia a dia, tá? As pessoas se informam muito, e nós que somos pessoas que têm, né, o nível superior, né, vão ser advogados, juízes, promotores e tal, a informação está lá. Então você pode pegar o livro de direito, baixar e ler. Só que as pessoas não fazem isso, né? Elas se informam pelo meme, elas se informam pelo post do Facebook ou do Instagram ou do Twitter. Enquanto você pode baixar o negócio e ler para ter a sua conclusão. Ah, Adriano, mas eu prefiro um negócio mais resumido. Então, seu salário vai ser resumido também. É aquilo que eu falei, acho que no primeiro dia de aula, né? Você deixaria a sua mãe ser operada você deixaria sua mãe ser operada por alguém que estudou cirurgia cardíaca num livro chamado Cirurgia Cardíaca Resumida e Maceteada? Não, né? Provavelmente não. Então, por que que o advogado vai estudar, sei lá, direito civil, direito penal, direito administrativo, no livro Direito Civil Resumido e Maceteado? Aí tem uns memes, tem umas figurinhas. Não, né? Imagina, vou deixar minha mãe ser operada por um cara que estudou num livro de cirurgia cardíaca que era feito com memes. Não, né? Não vou deixar. Então, por que que no direito pode, né? E eu acho o seguinte, você pode até pegar um livro desses, né, que são mais simples, para ler primeiro, e aí você tem uma base. Agora vamos pegar os livros um pouco mais densos. E depois vamos pegar mais livro ainda. Né? Não estou dizendo que você não vá ler esse livro. Pega e lê. Não pode ser só isso. Você vai ler esse livro, vai pegar, vai formar uma base, depois você vai pegar um livro mais sólido e vai ler. Não estou dizendo que o livro é ruim ou que não é para ser usado, mas ele não pode ser só isso, tá? Gente, nós não vamos operar o coração de ninguém, mas um erro seu pode deixar uma pessoa presa por 30 anos. E eu acho que às vezes ser preso por 30 anos é pior do que uma operação de coração às vezes dá errado, tá? Dependendo do que o cara vai passar na cadeia, é complicado. Então a gente precisa compreender essa importância da nossa profissão. Isso é algo que é absolutamente fundamental. Voltando, pessoal. Então, você tem na globalização a possibilidade de pensar em vários fenômenos. E eu queria trabalhar a globalização assim com vocês. Ou seja, a ideia de que, na verdade, o que a gente tem é uma situação em que a globalização é um guarda-chuva, em que vários fenômenos estão ali embaixo. Alguns já existiam, como a gente falou na aula passada, o comércio internacional. Sei lá, se você pegar o Egito Antigo, já tinha comércio entre nações diversas, tá? Lá no tempo dos faraós. Só que isso foi acelerado, esse processo foi acelerado. Você tem a possibilidade de quê? Você tem a possibilidade de ter uma maior circulação das informações, uma maior circulação dos produtos culturais, tá? Músicas, poemas, livros de prosa, você tem maior possibilidade de circulação de séries, filmes, curta-metragem, longa-metragem. Então você tem a possibilidade de uma maior circulação de produtos culturais, tá? Graças ao quê? À tecnologia, à informática, às telecomunicações. É claro, pessoal, que a gente precisa fazer aqui algumas observações. Primeiro, com relação à questão dos produtos culturais, você tem dois lados de uma mesma moeda. Primeiro, você pode ter
países que são mais ricos e que, obviamente, têm uma indústria cultural mais imponente, né, impondo seus produtos culturais e impondo a sua digamos, cultura a outros países, que vão ter a sua cultura apequenada. Isso é algo que realmente pode acontecer. Você ter, por exemplo, nos Estados Unidos, né, Europa, hoje você tem até um investimento grande da Coreia do Sul, né, no que diz respeito não só aos filmes, mas à música, às séries, né, aquela coisa do K-pop, né, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, né, que é um instrumento importante, né, deles de propagar a cultura deles e ganhar dinheiro com isso. Então, esses países que têm essa política cultural mais forte ganham mais dinheiro. Japão também. Japão não dá para esquecer, com anime, com mangá, né? Boa parte de tudo que eu conheço de cultura japonesa, é claro que depois a gente vai ler outras coisas, mas boa parte de tudo que eu aprendi ali no início sobre cultura japonesa, eu aprendi com anime e com mangá, tá? Porque eu gosto de anime, eu gosto de mangá, e você acaba aprendendo um monte de coisa sobre a cultura dos caras. E você se torna muito mais, digamos, aberto a aceitar coisas do Japão, porque você conhece mais da cultura deles, né? E aí, Bernardo, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, quando eu escuto alguma coisa em coreano ou em chinês, para mim soa estranho no ouvido, porque eu estou acostumado com japonês por causa dos animes, tá? E aí é interessante, né? É interessante isso. E isso é importante. A cultura, pessoal, que em alguns países, infelizmente, não é valorizada, né? A cultura é um elemento importante para que você se aproxime de outros povos e que para você ganhe dinheiro com isso, tá? É claro que alguns países não valorizam essa questão da cultura e acham que isso é bobagem, tá? E relegam isso aí a um quinto plano. Mas isso é muito importante economicamente e nas suas relações internacionais, o que é algo fundamental. É importante que a gente compreenda, então, pessoal, que eu tenho esses dois lados. Da globalização, eu consigo, de certa forma, fazer com que culturas locais se articulem com o mundo. Então é possível que, sei lá, que você, por meio ali da internet e do YouTube, coisas assim, você leve a cultura da sua região para o mundo todo. Porém, é possível também que essa máquina cultural dos países mais fortes faça um avanço sobre a cultura local. Então você tem os dois lados, né? Pode ser bom para a cultura local, que se articula com o mundo, e pode ser ruim para a cultura local, que é assolapada pela indústria cultural de outros países. Com relação à questão, por exemplo, da produção, que também é importante, pessoal, a gente tem uma mudança quando a gente fala de globalização. A gente tem uma mudança quando a gente fala de globalização. Só por curiosidade, pessoal, para aqueles que se interessarem, tá? Existe um termo em relações internacionais chamado soft power, tá? Existe o hard power, que é você ter forças armadas fortes para você impor a sua vontade, ou você faz o ultimato. E existe o soft power, tá? O soft power é isso, é que as pessoas conheçam a sua cultura, gostem da sua cultura, gostem de elementos da sua cultura e vejam o seu país como um país bacana, um país legal e sejam abertos aí à possibilidade de serem simpáticos a você. E isso é muito importante, tá? De certa forma, o Brasil sempre usou muito isso. No último ano aí não tem usado com tanta força, mas o Brasil sempre usou muito isso. Bossa nova, samba, a ideia de um país amigável, de um país que as pessoas são bacanas e tal, essa coisa toda, tá? Isso se perde um pouco, tá? Tem algumas reportagens interessantes mostrando como essa coisa tem mudado, mas o Japão é muito forte nisso, né? O Japão é muito forte nisso. A Coreia está investindo muito nisso, essa coisa do soft power, tá? Então, só para complementar, esse é o termo técnico, soft power, quando você usa a sua cultura e as coisas do seu povo para se tornar conhecido no mundo. Isso é algo que é sempre muito importante, tá? Voltando.
A questão da produção, pessoal, só para ficar o termo técnico aí para vocês ouvirem falar soft power, opa, já sei o que é. Só uma curiosidade, pessoal, rápido parênteses. O meu cachorro, eu tenho 3 cachorros, né? Uma cachorrinha e 2 cachorros. O que é diabético teve que operar a pata, acho que eu já comentei isso com vocês, porque apareceu um tumor na pata dele e teve que operar. E a gente ficou com muito medo de ser maligno, porque ele ia ter que perder mais 2 dedos da pata. E essa semana, na terça-feira, eu fui na veterinária para trocar o curativo da pata dele. E aí o veterinário, né? Chegou para mim e falou assim: o problema do cachorro era tal, e falou um nome complicadíssimo, né? E aí eu virei pro veterinário, que é o Ragner, né? Que eu reputo um dos melhores veterinários do Brasil, com toda certeza. Virei pro Ragner, ali da veterinária Petrópolis, não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda, e falei: Ragner, o limite do meu conhecimento é a minha linguagem. Eu não sei o que essa palavra significa. Então me fala o seguinte: o tumor é maligno ou é benigno? É só isso que eu entendo e é o que me basta. Ele falou: não, é um tumor benigno. Eu falei: então, beleza, fiquei feliz. Mas é isso, né, pessoal? Eu sempre falo, acho que desde o primeiro dia de aula, eu sempre falo da importância aí da linguagem, da gente conhecer o português, né, que é conhecer os termos técnicos do direito, e é isso. O limite da nossa compreensão é o limite da nossa linguagem. Então é muito importante que a gente conheça Obrigado, Bernardo. É muito importante que a gente conheça os termos técnicos. Por isso eu falei do soft power, tá? Que é o termo técnico dessa importância que os países ganham pela penetração da cultura dos povos em outros, tá? Soft power. Voltando. Produção. A produção na globalização, pessoal, também ganhou um diferencial, ok? Qual é o diferencial? O diferencial, pessoal, é que antigamente, tá? Anos 80, 70, 60, 50, ok? Século passado. Como é que eu fazia? Volkswagen. Sempre uso o exemplo da Volkswagen, não sei porquê. Vamos lá. Volkswagen. Acho a palavra bonita. Volkswagen. A Volkswagen, ela tem sede na Alemanha. E aí o que ela fazia? Ela abria uma filial no Brasil. Para quê? Para que a filial no Brasil pudesse produzir carros, óbvio, produzir carros para o mercado brasileiro. Normalmente, você pegava peças que, na sua boa parte, pelo menos a intenção era essa, fossem produzidas no Brasil, produzia esses automóveis e vendia para o mercado brasileiro. Você podia até exportar uma parte, tá? Você poderia importar uma peça que não fosse feita no Brasil. Mas a ideia qual era? Monto uma fábrica no Brasil, compro os insumos, as peças, no Brasil, monto o automóvel e distribuo para o mercado brasileiro. Essa era a ideia. Hoje não, pessoal. Hoje, com a globalização, a ideia é pensar o quê? Hoje, com a globalização, a ideia é pensar o mundo como um único mercado. E a partir daí, você passa a ter uma outra estratégia de produção. Ao invés de você ter, no Brasil, uma produção voltada para o mercado brasileiro, o que você vai ter é o seguinte: a Volkswagen tem fábrica no Brasil, tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica no México, tem fábrica provavelmente, sei lá, na África do Sul, tem fábrica na China. E aí o que ela vai fazer? Tá? Ela vai pensar o mercado global como um todo. Acho que tem um exemplo melhor, pessoal, que é a Embraer. A Embraer, a gente sabe, é uma empresa brasileira que ia ser comprada pela Boeing, acho que não vai ser mais, até por toda a crise do mercado, né, de aviação no mundo, né, por causa aí da pandemia, mas vamos lá. A Embraer, ela vende aviões, ela faz aviões. E o que ela faz? Ela tem um produto, que é o avião, e esse produto é feito de peças que vêm de vários lugares do mundo. Então, o que a Embraer ela faz? Ela vê qual país tem vantagem para produzir uma determinada peça. Produz com melhor preço, melhor qualidade. E ela vai lá e compra. Então, ela vai comprar uma peça em cada lugar do mundo.
vai montar esse avião no Brasil, em São José dos Campos, né, se eu não me engano, ali no interior de São Paulo, vai montar esse avião no Brasil e vai vender esse mesmo produto para o mundo todo. Então a gente passou a ter uma estratégia em que o mundo é pensado como um grande mercado. Fornecedor, porque eu vou comprar as peças nos locais que me oferecem as melhores vantagens, preço, qualidade. E eu vou pegar esse produto e vender também para o mundo todo. Ou seja, eu estou pensando o mundo como um grande mercado. Diferente de pensar, como era antes, mercados regionais. Mercados regionais. A gente tinha uma propaganda até pouco tempo do Focus, né? Que mostrava, né, eram focos, acho que dando ré e estacionando. E aí ia mostrando, né? Era o mesmo carro na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África do Sul, e só ia mudando o local, mas o carro ia parecendo ser sempre o mesmo, né? Produto mundial de novo. Ok, pessoal? Então tem uma outra estratégia de produção, que não pensa mais apenas mercados, digamos, regionalizados, e sim o mundo como um grande mercado. E isso é algo que é muito, muito importante para nós, tá? Outro ponto importante, pessoal, dessa questão da globalização é a chamada mundialização do capital. É a chamada mundialização do capital. O que é a mundialização do capital, pessoal? É a criação de um mercado financeiro online 24 horas por dia em que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Isso faz com que o dinheiro, o capital, ou como gosta de falar o pessoal aí, né, os internacionais gostam de falar aí, né, de divisas. Divisa é um dinheiro metido a besta que viaja pelo mundo, tá? Então você tem esse capital circulando o mundo todo. Você tem um investimento que é feito no Japão, vai chegando à noite no Japão, você tira o dinheiro do Japão, bota na China, na Coreia do Sul, vai anoitecendo nesses países, você tira, bota na Europa, vai anoitecendo na Europa, você tira, bota aqui nas Américas, boa parte do dinheiro, é claro, vai para os Estados Unidos, mas uma parte vai para o Canadá, vai para o México, vem para o Brasil, tá? Anoiteceu aqui nas Américas, tira o dinheiro, bota no Japão, e isso fica circulando, tá? Isso fica circulando. Além disso, gente, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, e aí uma coisa boa, né? Você pode fazer uma compra com o seu cartão de crédito internacional num site como o eBay, de uma loja que está, sei lá, em Hong Kong. É possível, tá? Você pode viajar, agora não, né? Porque a gente está numa situação complicada. Mas você pode viajar, sei lá, para a Europa e para Paris e sacar dinheiro do seu banco num caixa eletrônico em Paris. Ou pagar com seu cartão de crédito também em Paris, não tem problema nenhum, tá? Se você é um importador ou um exportador, imagina que isso vai facilitar muito, né? No que diz respeito a você receber ou pagar por aquilo que você exportou ou importou, respectivamente. Ok, pessoal, isso é algo que é muito importante para nós. Isso é algo que é muito importante para nós. Por quê? Porque você tem uma capacidade de ampliar esse comércio internacional. Lembra que a gente falou lá atrás que um dos efeitos daquele neoliberalismo que a gente vai viver no final dos anos, nos anos 80 no mundo, mas principalmente nos anos 90 no Brasil, tal, esse neoliberalismo, um dos efeitos, acho que caiu até nos nossos trabalhos, um dos efeitos era ampliar a livre circulação de capital no mundo. Gente, isso se complementa a todas essas questões tecnológicas que possibilitam esses pagamentos que a gente falou. Não adianta você ter, em tese, a tecnologia se o capital não pudesse circular, ok? Então você tem hoje uma circulação do capital no mundo que é muito forte e muito vigorosa. Apenas por curiosidade, a gente nota, e vários autores vão destacar isso, que durante os anos 80, durante os anos 90 e no início do século XXI, você tem uma liberalização da circulação do capital no mundo e você tem cada vez mais uma dificuldade da circulação do trabalho. Cada vez é mais difícil para pessoas, por exemplo, qualquer um de nós, sei lá, ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, morar lá, trabalhar lá. O trabalho fica mais difícil de circular e o capital fica mais fácil.
ainda dentro dessa ideia de mundialização do capital. Gente, mundialização do capital, tá? É um termo do professor François Quesnay, tá? Que é um professor da Universidade de Paris, que ele fala sobre essa coisa da globalização, tá? É importante que a gente compreenda isso. Na verdade, é uma forma, né? É um braço ali da globalização que é muito, muito importante para nós, ok? Tá? O professor François Quesnay, se eu não me engano, está vivo, tá? Ele está vivo, ele já deve ter uma idade até avançada. Eu já vi numa palestra dele aqui no Brasil, tá? Mas, se eu não me engano, ele está vivo, tá? O professor François Quesnay então vai falar em mundialização do capital, porque ele acha que isso é importante. Por que ele coloca isso importante, pessoal? Primeiro, porque isso é um fenômeno novo. Esse é um fenômeno novo. Comércio internacional, a circulação de aspectos culturais de uma determinada civilização não era, a produção internacional não era. Essas coisas mudaram, se alteraram, ficaram diferentes, mas a mundialização do capital é algo novo, ok? E por que isso tem um impacto muito grande? A mundialização do capital faz com que a gente tenha uma volatilização muito grande do mercado financeiro internacional. Por quê, pessoal? Porque você tem uma grande interligação entre os mercados. Esses mercados estão fortemente interligados. Então, uma crise que comece no Japão, então imagina, vamos imaginar que hoje de noite, hoje não porque hoje é sexta, né? Mas vamos imaginar que domingo à noite no Brasil, segunda-feira, de manhã, no Japão, você tem uma crise qualquer, que pode ser um problema nas contas públicas japonesas, pode ser uma grande fábrica japonesa que declarou falência, pode ser um problema grave na bolsa de Tóquio, pode ser o Godzilla que resolveu destruir Tóquio, qualquer coisa, ok? Godzilla é exagero meu. É que a gente ficou falando aí de anime, mangá, eu me lembrei de Godzilla. Mas mesmo que fosse qualquer um desses problemas, é provável que de manhã, quando a gente acordasse, na segunda-feira, esse problema já teria chegado no Brasil. Por quê? Os mercados estão ligados. Então, uma crise em qualquer lugar do mundo se espalha pelo mundo todo. E, gente, ela se espalha com uma velocidade muito grande. E aí você tem uma potencialização da crise, pelo menos no seu início, tá? Essas crises que são potencializadas no seu início, elas têm aí um impacto, pelo menos inicial, muito maior, tá? Eu gosto de usar uma metáfora, que talvez não seja uma metáfora excelente, mas eu acho que é boa para a gente entender. Quando você está dirigindo um carro a 10 km por hora e bate num poste, tem um prejuízo, mas é pequeno. Quando você está dirigindo um carro a 100 km por hora e bate num poste, provavelmente o prejuízo vai ser grande. É a mesma coisa. Antigamente, quando o mercado financeiro funcionava num ritmo muito mais lento, mercado financeiro internacional, essas crises elas demoravam a chegar e elas iam se amenizando um pouco pelo caminho. Chegavam. Poderiam ser graves? Poderiam ser graves. Mas era diferente. Hoje, a crise é muito rápida. E a tendência é que as pessoas se apavorem um pouco com essa crise, tenham um comportamento meio de manada, e as crises, pelo menos no início, tendem a ser muito ruins. Em economia, a gente tem até um termo para isso, pessoal, que se chama overshooting. Overshooting, que é a ideia de algo que é, pelo menos ali no início, pior do que deveria ser. Isso acontece muito em economia, tá? A crise no início, porque as pessoas se apavoram, ela é pior a crise é muito ruim no início e depois ela até dá uma melhoradinha. Continua a crise, mas ela melhora. Isso é muito comum, tá? E isso é muito comum nesse mercado financeiro global. Então a gente tem de um lado algumas vantagens. Você pode
Você tem a facilidade de pagamentos para compras em vários lugares do mundo, sacar dinheiro em vários lugares do mundo, essa coisa toda. E você tem um problema, que é uma volatilidade maior desse mercado internacional, que está muito mais ligado, os países estão muito mais ligados, e você tem aí a possibilidade de crises que se espalham mais rapidamente, com mais força. E é claro, pessoal, que todas essas coisas que eu estou falando até agora, pode ser a questão da produção, pode ser a questão da cultura, pode ser as questões do comércio, pode ser as questões de uma crise financeira, como a gente acabou de falar. Todas essas questões, pessoal, elas, na verdade, elas vão atingir de forma diferente os diferentes países. Claro, né? Países que têm, de repente, uma economia mais sólida, vão ser atingidos por uma crise financeira mundial de forma mais suave. Países que têm a sua economia mais fragilizada vão ser atingidos de forma mais forte. Então a gente não pode imaginar que os efeitos dessa chamada globalização se dão de forma uniforme no mundo. Forma uniforme foi ruim. Se dão de maneira uniforme no mundo. Não se dão. Ok? Até porque pega um país do tamanho do Brasil. Mesmo dentro do Brasil, esses efeitos não se dão da mesma maneira. Lugares em que você tem uma conexão menor com grandes centros e tal, isso não vai acontecer da mesma forma. Quando você pega, sei lá, aquela região que as pessoas chamam ali de Kurdistão, né, que é uma região ali onde o povo curdo mora, é atingido por essa globalização de forma muito diferente do que, sei lá, Nova York. Porque são realidades muito diferentes, tá? Então é importante que a gente compreenda isso. Para encerrar a aula de hoje, pessoal, e praticamente encerrar a nossa matéria, nesse semestre tão difícil, né? Vamos falar um pouquinho sobre outro fenômeno que vai acontecer ali no final do século XX, tá? Um pouco início do século XXI, que é o fenômeno da formação de blocos econômicos, tá? Isso vai acontecer, a gente está com isso meio parado por algumas coisas que a gente vai falar agora, mas é algo importante que a gente compreenda. O principal bloco econômico que a gente sempre lembra e que a gente sempre cita como elemento fundamental é a União Europeia, que, como eu falei com vocês, pessoal, a União Europeia nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, Tratado de Roma. A União Europeia é oficializada em 1992 com o Tratado de Maastricht, tá? E a União Europeia é o bloco que mais conseguiu avançar na sua integração. É claro que a gente teve, de certa forma, um certo revés aí no Brexit, tá? Que foi a saída da Inglaterra, e aí a gente poderia fazer vários comentários, mas a gente vai falar disso daqui a um minutinho ou dois, mas de qualquer maneira você tem um avanço muito grande da União Europeia até hoje. O segundo exemplo que a gente poderia dar, pessoal, é o NAFTA, que agora mudou de nome, né? Agora não é mais NAFTA, agora é USMCA, parece música, né? Não tem aquela música, YMCA, né? Agora é USMCA, tá? Que é Estados Unidos, México e Canadá, ok? Essa mudança se deu por causa a Larissa está rindo de eu fazer a coreografia do YMCA, tá? Que é uma música que eu gosto muito, acho muito divertido. Não, mas aqui eu fiz pequenininha, né, gente, para poder caber na tela. Tem que fazer a coreografia toda, com a dança, com isso tudo. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Eu fiz alguns anos de dança de salão e tal. Eu dançava, hoje em dia nem tanto, porque eu não tenho feito aula, mas eu dançava muito bem, né? Foi onde conheci e acabei iniciando o namoro com Juliana. Juliana, vocês sabem, a mulher mais linda e maravilhosa do mundo. Foi graças à dança de salão que a gente se aproximou. Mas voltando, chegamos a fazer algumas apresentações juntos e tal. Mas vamos lá. O Trump vai alterar o NAFTA, tá? E esse NAFTA vai deixar de se chamar NAFTA e vai chamar USMCA, tá? US, né? USMCA. United States, US, M de México e
CA de Canadá. E aí a gente já vê um certo preconceito, né? Porque os Estados Unidos têm 2 letras, Canadá tem 2 letras e o México tem uma só, né? E isso é algo bastante interessante para nós. Então é importante que a gente veja que o seguinte, esse é um bloco econômico muito limitado lá na América do Norte, tá? Que é algo muito, digamos, importante que a gente compreenda. E a gente vai ficar mais claro para vocês daqui a um minuto também. A gente tem o Mercosul vai nascer no início dos anos 90, em 1991, com tratados de Assunção, tá? O Mercosul não tem avançado muito nos últimos anos, porque a integração via mercado aí não tem avançado muito. No atual governo brasileiro, então, parece que não vai haver grandes avanços, mas é também um bloco econômico que nasceu ali, ok? Pessoal, só um segundo. Pessoal, mil desculpas. Apareceu, por incrível que pareça, alguém querendo vender alguma coisa aqui, e os meus cachorros estavam alucinados, e era o latido de gente estranha. Por isso que eu fui olhar o que estava acontecendo. E aí eu fui falar com a pessoa que não vou comprar nada, que não quero nada, e vamos evitar o contato social. E aí peço desculpas pela interrupção. Voltando. Então, na verdade, o NAFTA, ele é hoje USMCA. O Mercosul também não tem avançado muito. A gente tinha o Pacto Andino, tá? Que congregava ali alguns países, né? Como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. São países que têm economias pequenas. Principalmente a Venezuela passa aí por uma série de problemas, né? Mas a Bolívia também, né? Teve aparentemente um golpe aí recentemente, então também não andou muito. E a gente tinha a APEC, tá? APEC, que era a ideia de uma cooperação econômica Ásia-Pacífico. Essa cooperação econômica Ásia-Pacífico era a panaceia que ia ser revolucionária, ia mudar o mundo, ia ser um troço de maluco, ia ser algo maravilhoso. E quando o Trump entrou, ele falou assim, não quero. E aí, sem a economia norte-americana, o troço parou também, tá? Então, a gente vê que essa coisa dos blocos econômicos, eles estão muito parados no mundo, mas a gente precisa compreender, até porque está no nosso programa, vamos lá. Para formar esses blocos econômicos, pessoal, a gente precisa ter um caminhar, ou seja, adotar determinadas medidas que vão sendo feitas quando as coisas vão acontecendo, para que eu tenha essa formação dos blocos. Não é assim, vamos fazer um bloco, faz. Não. Você tem um caminho, você tem etapas. E a gente vai estudar essas etapas. Adriano, eu tenho um amigo que faz relações internacionais e no livro dele, em vez de 5 etapas, tem 4. No livro dele, em vez de ter 5 etapas, como você vai falar agora, tem 6. Tá bom. Tá? Eu peguei aqui um exemplo que é o que está na maioria dos livros, tá bom, pessoal? Mas pode ser que eles façam divisões diferentes. Tá ok? Isso aqui é para a gente compreender, talvez, de forma mais direta. Então, a gente não vai fazer aqui grandes divisões, tá? O BRICS fica fora desses blocos econômicos? Um pouco sim, um pouco não, né? Na verdade, vamos lá. A OPEP é uma organização de países produtores, tá? A OPEP pode ser pensada muito mais como um conjunto de produtores e não como um bloco econômico. A OPEP não tem maiores relações entre os países no que diz respeito por exemplo, você ter um comércio maior entre eles, tá? Não, eles só combinam a questão do petróleo. Então, é um acordo de produtores de petróleo, tá? No caso dos BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China
e em tese ali sofre África do Sul, né? Por isso BRICS. A gente tem tido uma dificuldade grande, né? Os BRICS avançaram bastante nos últimos anos, né? Porque eram países que tinham ali algumas semelhanças, porém a África do Sul está passando por uma série de problemas e o Brasil, de certa forma, se aproximou muito dos Estados Unidos, tanto é que a gente tem uma série de reuniões acontecendo, tá? Do chamado RIC, tá? RIC, Rússia, Índia e China, que tem feito várias reuniões deixando o Brasil de fora, ok? O Brasil não tem sido muito bem visto nessa reunião aí dos BRICS, tá? Por causa da postura muito pró-Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos têm comprado brigas com a Rússia e com a China, e isso tem gerado aí um certo atrito dentro dos BRICS. Mas, na verdade, a ideia era criar um bloco de países que iria se ajudar, alguma coisa assim, não seria um bloco como a União Europeia, acho que seria um bloco mais com algum tipo de cooperação, mas que poderia seguir alguns passos do que a gente vai ver agora. Como, por exemplo, o primeiro passo, que é a zona de livre comércio. Qual é a ideia de uma zona de livre comércio, pessoal? A zona de livre comércio significa dizer que os países do bloco poderão comercializar entre eles sem barreiras. Qual barreiras, Adriano? Todas aquelas que a gente viu na aula passada e relembrou na aula de hoje, ok? Então vamos imaginar o Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Se a gente monta uma zona de livre comércio, significa que os produtos podem circular livremente entre esses países, ok, gente? E isso é algo que é muito importante para nós. Ou seja, entre os países membros, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os produtos podem circular livremente, ok? Zona de livre comércio. O problema é o seguinte, Adriano, e o produto que vem do Canadá? Falamos do Canadá, eu gosto muito do Canadá. Os produtos que vêm do Canadá. Os produtos que vêm do Canadá, não, porque é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Os produtos que vêm do Canadá, quando entram aqui, eles pagam tributos. Então, o Brasil vai cobrar, sei lá, 20%, o Uruguai 15%, o Paraguai 30%, a Argentina 27% de imposto de importação. Ok? Então, para que a gente tenha uma política comum para os países de fora do bloco, surge a União Aduaneira, que seria o segundo passo. O que é a União Aduaneira? A União Aduaneira é tratar os produtos que vêm de fora do bloco da mesma forma. Então, ao invés do Brasil cobrar 20%, o Paraguai cobrar 15%, o Uruguai cobrar 30% e a Argentina cobrar 27%, a gente unifica a política externa, a política para os países dos outros blocos, a política dos países que estão em outros blocos ou que não estão em bloco nenhum, só está fora do nosso. Ok, pessoal? Então, a União Aduaneira é unificar as tarifas, a aduana é sinônimo de alfândega, né? É unificar as tarifas e as outras barreiras que possam existir com relação aos países não membros. Então, esse produto agora, tanto faz ele entrar pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina. Ele vai pagar o mesmo tributo ou ele vai ter as mesmas barreiras não tributárias. Ok? Essa é a segunda fase. Pessoal, o Mercosul fez um pouquinho da primeira fase e um pouquinho da segunda fase. E parou aí, tá? Não andamos muito mais do que isso. Não conseguimos completar a primeira fase, nem completar a segunda fase. Tá? O NAFTA, que hoje é USMCA, o NAFTA, ele, na verdade, ele era para ser só uma zona de livre comércio. Só quem vai circular ali os produtos, que eram fabricados no México e mandados para os Estados Unidos e para o Canadá. Só isso. Tá? Não é para avançar mais do que isso. A Europa, a União Europeia, sim, ela avança e vai para uma terceira fase. Que terceira fase é essa? O mercado comum. O mercado comum, pessoal, a ideia é você ter o quê? Já temos a circulação de mercadorias, por causa da zona de livre comércio.
Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter a livre circulação de capital e de pessoas. Então, se você é um investidor italiano, você pode pegar o seu dinheiro e botar na Alemanha como se fosse uma circulação dentro do mesmo país. Se você for um trabalhador francês, você pode ir trabalhar, sei lá, na Espanha, como se fosse espanhol. Capital e trabalho pode circular livremente. E aí tem um dos problemas do Brexit. Porque eu tenho vários britânicos, vários ingleses que estão trabalhando na França, na Alemanha, na Espanha. Quando eu saio, esses caras viraram estrangeiros. E aí eu vou ter esses caras que estão trabalhando na Alemanha, na França, se eles não tiverem visto de permanência, eles vão ter que sair. Porque antes, pessoal, basta você ser, eu sou alemão, eu viajo para a Espanha e começo a trabalhar. Não precisa pedir autorização, visto, nada disso. Agora, para o inglês vai ser necessário. Assim como os trabalhadores do continente europeu que trabalhavam na Inglaterra, que é claro que também é Europa, mas é uma ilha, vão ter que voltar para o continente, se não conseguirem um visto permanente de trabalho. Essa é uma complicação. Para nós, pessoal, que somos operadores do direito, isso é algo muito complexo de se pensar. Porque imagina, você trabalhou 10 anos no Brasil, 10 anos na Argentina, 7 anos no Uruguai e 8 anos no Paraguai. Quem paga a sua aposentadoria? Qual legislação trabalhista vale? A do país que você trabalha? A sua, porque você é brasileiro? Ou a da empresa que você atuou, que era uma empresa, sei lá, argentina? Qual a legislação trabalhista? O produto que sai do Paraguai e vem para o Brasil, ou que sai do Brasil e vai para a Argentina, quais padrões técnicos que eles seguem? Qual o direito do consumidor que vale? Então você precisa criar, e isso foi criado na União Europeia, legislações supranacionais que são aceitas por todos os países, para que a gente possa ter o quê? Essa circulação de pessoas, de capital, de mercadoria, o que é muito complexo. É claro que o Mercosul não chegou a mercado comum, a ideia seria até chegar, mas não chegou. O NAFTA hoje e o USMCA, o NAFTA ele nunca teve a ideia de virar mercado comum, porque os Estados Unidos e o Canadá nunca compactuaram com a ideia de livre circulação de pessoas. O negócio é deixar os mexicanos para lá do Rio Grande, ok? Então não quero que os mexicanos venham para cá. Então nunca teve essa ideia. Por último não, pessoal, penúltimo, a união monetária, ou seja, a criação de uma moeda comum. Essa moeda comum vai ser adotada em todos os países do bloco e só aconteceu, como a gente sabe, na Europa, que tem o euro, que é a moeda que é para a Europa toda, ok? Só por curiosidade, a Inglaterra nunca adotou o euro como moeda oficial, tá? Ele sempre manteve a libra esterlina, até por uma questão cultural, mas mesmo financeira, a libra esterlina é muito importante para os ingleses, tá? Então, mas de certa forma, a Europa hoje usa uma mesma moeda. Para que a gente possa ter uma moeda sendo aceita por todos os países, todas aquelas variáveis macroeconômicas que a gente estudou recentemente, elas têm que estar todas ajustadas. Eu não posso ter um país muito bem e um país muito mal. Vai dar problema. Como, por exemplo, a Grécia, que tinha uma dívida do setor público muito grande, isso gerou um problema econômico na Grécia que atingiu toda a comunidade europeia. Então, eu tenho que ter um equilíbrio nessas variáveis macroeconômicas, na situação econômica de todos os países, o que é muito difícil. E, por último, pessoal, para eu liberar vocês, é a ideia de uma união política. Tá? Para eu ter uma união política, eu tenho que ter um parlamento comum, a Europa tem. Eu tenho que ter um judiciário comum, a Europa tem. Eu tenho que ter polícia, até polícia, né, comum, né? A Europa tem. Eu tenho que ter uma Constituição comum. A Europa não tem. Na verdade, pessoal, a União Europeia avançou sem parar até chegar na Constituição. Quando chegou na hora de adotar uma Constituição comum, a coisa parou. Por quê? Eles fizeram um projeto de Constituição. A Inglaterra, que é um país mais liberal, disse: essa Constituição é muito intervencionista.
A Suécia, que é um país mais intervencionista, falou: essa Constituição é muito liberal. E aí a coisa não avançou. Aí a gente teve a crise na Grécia, depois teve a crise lá nos Estados Unidos no mercado imobiliário, aí crise econômica, aí quando a coisa começou a dar uma melhorada, pandemia, então isso está meio parado, não se fala mais nisso. Mas, em tese, é o que faltaria para você ter uma união política. Já tem parlamento comum, judiciário comum, já tem forças de segurança comum, e você tem a necessidade agora de ter uma Constituição comum, que é o que não saiu, mas um dia vai sair. Ok? Muito bem, pessoal, acho que com isso a gente termina a matéria que era para ser vista hoje. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar da questão da tecnologia, que é a última dimensão aqui sobre essa globalização, sobre essa conjuntura internacional que eu quero falar. E aí a gente encerra a nossa matéria. Na sexta-feira que vem, a gente vai fazer só revisão, tirar as dúvidas aí do pessoal. Ok? Muito bem, gente. Então, de agora até o final aí, vamos tirar as dúvidas do pessoal. Vou interromper aqui a gravação. E